Mas é isso, gente. Chega de bate-papo. Chega de patrocínio. Cogos, o que eu quero saber é o seguinte, você falou que O Cogos vai fazer oração. a oração... O Cogos... Certo, vamos hoje começar tem a então com missão uma de oração. iniciar com uma oração. Podcast especial. Cogos, você tem a Certo, eu palavra. vou invocar o Espírito Santo para que tudo que nós falemos nesse debate seja para a maior honra e glória de Deus. Eu não quero vencer nem perder esse debate. Eu só quero que o nome de Deus se sobressaia, que a verdade de Jesus se sobressaia para todo mundo que está aqui, inclusive para os espectadores. Então, eu vou falar, vocês repetem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Vinde, Espírito Santo. enchei o coração dos vossos fiéis Enche o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. e acendei Acendei neles o fogo do neles vosso amor. do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. e tudo será criado. E renovareis a face da terra. E inovareis a face face da da terra. terra. Oremos. Oremos. Ó meu bom Deus, Ó meu bom Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, com a Com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente fazei com que Fazei com que apreciemos apreciemos retamente Todas todas as coisas segundo o mesmo Espírito todas todas as coisas segundo o mesmo Espírito. e gozemos sempre de suas E consolações. qual é? E gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegou mal, pegou mal. Contexto, qual contexto? Muito bom, já começamos aí, a Martina já tá 25% convertida. Só Gente com- abençoada. Eu diria 50% porque ela me Amém. falou, né, Martina, que você foi batizada. Fui batizada. Então as graças do batismo estão presentes em você, só falta você Exatamente. resgatar. E no começo aqui você disse que além de salvar ela, você vai salvar também os seguidores, digamos assim. Eu não salvo ninguém, eu sou Tem apenas um oração e mero sexo. instrumento, Bora. defeituoso, cheio de pecados, mas eu espero que o Espírito Santo haja através de nós. Mas você disse, você considera que eles também estão perdidos, os seguidores. Os seguidores Por que que eles estão também. perdidos? Qual que é a diferença do pecado de, digamos assim, qual que seria a diferença de quem produz e de quem consome? É a mesma coisa, é o mesmo pecado. Você saberia? O problema é que quem produz está induzindo as pessoas a consumir o que também é um pecado. Cara, já tá muito alto, já aumentar o volume já era. Então você está induzindo pessoas ao pecado. Você está se condenando e condenando os seus seguidores. É lamentável essa situação. Mas é um pecado muito grave? É um pecado mortal. É claro que existem Caralho. pecados mortais mais graves que outros. Por exemplo, o aborto, certamente, é muito mais grave. Pecado É mortal. homicídio, ele brada aos céus por vingança. Mas o problema é que a prostituição, a exposição do corpo na mídia e o consumo desse tipo de material, o consumo de pornografia, são pecados mortais e leva a alma para o inferno. O pecado mortal é aquele que mata a alma, é aquele que te separa da graça santificante, te separa da amizade de Deus. E aí vai para o inferno. Agora, claro, existem níveis de sofrimento no inferno. Claro que o sofrimento do Anthony Fauci, do George Soros, vai ser indescritivelmente pior do que qualquer pessoa que consome pornografia, mas você não quer estar lá junto com eles, né? Você acha que também, Rick, porra, Rick. já que existe uma hierarquia Rick editor por exemplo, já- essa questão teológica, existe também o pecado de quem consome. Nunca viu a assim, graça digamos, nesse cara. Vai ser menos grave do que de quem produz? O problema é o seguinte, quando você ajuda a levar pessoas para o inferno, você vai ter um sofrimento adicional, que é o ódio e a fúria de todas as pessoas que você ajudou a estar lá. Então pirateia em Então pornografia. você imagina, por exemplo, o sofrimento de Lutero no inferno. Quer bater punheta? Bate Todo pirateando. mundo que ele levou ao erro vai cair de pau em cima dele. Imagina o sofrimento de Maomé no inferno. Ele inventou uma falsa seita. Então, imagina uma pessoa que tem um OnlyFans. Ela está levando a alma Sempre das pessoas que blockchain. consomem OnlyFans. Então é aquela coisa, assim como um santo que ajuda a salvar várias pessoas vai ter um alto nível de glória no céu, o contrário também é verdade. Uma pessoa que ajuda a levar as outras para o inferno vai ter um sofrimento muito grande lá. E, Martina, qual que é a sua opinião com relação a isso? Porque assim, a gente sabe que na sociedade, assim, verdadeira, no dia a dia, todo mundo tá fazendo coisa errada. Tem um cara que tá num boteco tomando, um cara tá fumando, o cara tá cobiçando a mulher do próximo. Como que você entende? Você acha que é muito grave, tirando a religião, a questão dos vídeos que você faz e quem consome? Então, eu não sou uma pessoa católica atualmente. A minha família é católica, me criou de forma católica, mas eu não acredito mais nisso hoje em dia. E Com o dinheiro no questionamento que eu bolso. fico é, Deus eu. não falou, pelo que eu me lembro, Deus, ou que estava escrito na Bíblia, que a gente não deveria Até Paulo machucar ou matar os próximos de alguma forma. Falou, mas ele também falou outros mandamentos. O mandamento de não matar é o 5º mandamento. Que na verdade é o mandamento de não assassinar, né? Porque Sim. existem situações onde você pode matar. Tá. Mas existe o 6º mandamento, que é Que é? não pecarás contra a castidade. E esse é o mandamento que você, infelizmente, está violando. Só que tem um mandamento pior do que... mais importante que esse, você violou. Qual? Você Caralho. levou o santo nome de Deus em vão.
Quando? Quando você praticou uma blasfêmia contra uma santa da igreja católica. Me deixou mais Caralho, chateado. lacração de novo. Você viu minha camiseta? Infelizmente, Joana Dark. infelizmente eu vi. Eu fiquei extremamente indignado, chateado, quando você usou uma camiseta blasfemando contra a memória de uma santa da igreja. Isso é muito mais grave do que a exposição que você tem no OnlyFans, porque você está fechando o seu coração à graça de Deus. A sua chance de ter uma graça de arrependimento diminui Como é muito. que a camisa do Joana se você Dark? blasfema Não contra entendi uma coisa nada. santa. Só Qual tá que era a LGBT. camiseta, só pra- estranho. É contextualizar uma aqui. camiseta da Joana Ah, tá. Dark, com aquele corte que é parecido com o meu, que é o que algumas pessoas colocam na imagem, né? E na camiseta tá escrito R$2 é um presente misterioso, algo assim. E o A símbolo do camiseta OnlyFans. Exatamente, a camiseta quem fez foi uma Ela rindo uma na cara marca, tá? dele, mano. Fez essa camiseta especialmente pra mim. Mas por que tu considera a Joana Dark uma santa? Não, ela é canonizada. Assim, Como assim, pô? Católica, pelo Papa Bento Teoria do XVI. Cogos, né? Joana Dark E é ela uma recebeu santa. revelações divinas Caralho. que a instruíram a liderar as tropas Por que no tu combate considera contra a os Joana invasores Dark uma ingleses santa? e defender o governo justo que existia ali na França. E com Caralho. isso, instruída por Deus, ela que era uma camponesa sem nenhuma instrução militar, O Olavo que deu na santidade estratégia, do tática, São Tomás de todos os generais, Aquino. e liderou os homens em combate. E os ímpios pela no campo E a de Neves batalha criou já Santo sentiram Agostinho. que estavam do lado errado e debandaram, o que salvou a vida de vários homens de ambos os lados. Mas não é de forma diferente o que ela fez, não é a mesma coisa que eu faço agora? Pelo amor de Deus. Ela seguiu a vontade de Deus. Eu tenho certeza que ela Caralho. sabia das dificuldades que ela Pô, para de lacrar, Uma Redcast. guerra Caralho, sempre essa uma porra de dificuldade LGBT. enorme, ela se expôs à Porra. morte. Ela foi traída por Charles VII. Ela foi entregue na mão dos inimigos. Ela passou por um falso julgamento montado por um porco vagabundo chamado Bispo de Cauchon, é porco em francês. E ela foi condenada à morte. Cochon. E ela nunca arredou do que Deus a instruiu. Ela enfrentou o martírio. Então ela seguiu a vontade de Deus até o fim. Ela é E estoica. Você está se Não pode, opondo à ninguém tira vontade isso de dela, Deus. não, tá? Outra coisa, Santa Joana d'Arc era pura, casta, virginal. Como tu sabe disso? Ela era uma mártir e virgem. Ela nunca Como pecou tu contra sabe, a castidade. mano? Tinha câmera na orelha. Ela não usava uma roupa despudorada. Ela se revestiu da couraça de Deus. Ela era a fé com armas. Então, em vez de se expor, ela se resguardou atrás da armadura da fé para enfrentar os inimigos. É exatamente o contrário do que você está fazendo. Por que você acha que o que você faz é basicamente o que ela faz? Não entendi. Não, eu entendo que tem diferença também né, entendi. dos pais, da questão da fé, da igreja e tudo mais, mas eu acho que essa questão de ter enfrentado as dificuldades da vida, de ter vencido uma guerra e de ter incomodado muita gente a ponto de ser morta, É isso que é Joana Dark, bate né? com muita coisa. Tipo assim, Beijinho do que no tu tá falando ombro, agora, eu sei que Valesca tem outras Popozuda, Joana Dark. situações, bate com muitas coisas que eu já enfrentei até agora. Por isso que a marca foi lá e decidiu fazer a camiseta pra mim. E não Mas- só pelo cabelo. Isso é a mesma coisa que alguém comparar um herói Kanye de West. guerra com um terrorista. Ambos estão lutando, ambos estão se expondo, ambos estão enfrentando perigos, mas tem uma diferença moral. Caralho. Um herói de guerra está salvando vidas, um terrorista está matando inocentes. Guardadas as devidas proporções, Mas eu não tenho nada a ver com terrorista. Não, eu sei, tô fazendo uma analogia. Agora, o que o terrorista caralho, faz de errado? será? Ele mata Essa tatuagem do Ramais aí no corpos, peito. né? Ele explode as pessoas. Uhum. E matar almas pode ser até pior, né? Levar Caralho. almas pro inferno. Tá porra. Pode ser até pior que um terrorista. Eu acho que esse marca. Pode ser até pior. Que é isso, Eu Cogos? acho que, mano, essa marca aí que pegou totalmente. Caralho, aí Mas a intenção é chocar, né? É chocar Não, pra mas chamar atenção. só mais uma coisa. A Joana d'Arc não era uma anarquista. Cara, Joana d'Arc rebelde que estava popozuda contra o- E agora, poderes o de terrorismo Deus. do Ela tava gozo, defendendo a que é igreja. pior do que o terrorismo... Caralho, Então, explodir crianças... Rebelde sem ok. causa é Satanás. Quer dizer, é ruim. Eu me rebelo. não Mas sei fazer rebelde. outros gozarem... É, então, Uma coisa é você se rebelar contra um sistema injusto. Contra você, um governo injusto. você não tem um propósito assim militante com a questão do seu OnlyFans, essas coisas, do seu privacy, né? Ou Não, tem também? nenhuma. Então, por isso que fica um pouco difícil de você relacionar com a Joana Dark. É mais por uma questão de trabalho sua, né, na verdade. Mas eu vejo por questão militante, não. Eu não Certo. faço isso, sei lá, para liberar as mulheres do machismo ou algo do tipo. Entendi. Eu faço isso por causa de uma luta minha, porque eu quero vencer algumas coisas da minha vida. Mas exatamente contra o que você está lutando? Contra a pobreza que eu passei. Contra isso. Mas você Cara, mas é que... quer lutar contra a Joana pobreza, Dark... portanto, acumular bens materiais, certo? Cara, que era essa...
experiências, não bens materiais. Cara, a melhor interpretação de Joana Dark na minha vida. Você não tá viagem, lutando contra a tipo, pobreza de experiências ou a Não, é pobreza... que quando tu é pobre, tu não tem certas oportunidades. Que nem eu falei na última vez que vim aqui, estar nesse podcast conversando contigo. Um Nossa, pobre sabe demais, aleatório né? não ia Sabe vir no demais. podcast conversar contigo. Eu conversaria Então- com uma pessoa pobre, sem dúvida. Que Eu já legal. conversei. óbvio. Mas Você não- vê Que isso, começou a Tem que rir. chamar num Eu sou podcast pobre, com tá uma pessoa conversando pobre. Que é óbvio isso, que eu vou Selbit? conversar com O essa Júnior é pessoa, mais entendeu? pobre que eu, mas ele está conversando com ele também, entendeu? Já é alguma coisa, Já é né? alguma coisa. Não, mas se você Caralho, trouxer fã do o copo Selbit, junto, é vai ter com Beisola? mendigo, beleza, não tem problema nenhum com isso. Claro. Seria muito legal. Mas é isso que eu falo, é essas experiências um pouco chama aí, diferentes Cogos, que eu me acho chama. que o OnlyFans ou a venda de conteúdo adulto me fez ter muito Ah, rápido. eu tenho um negócio pra te falar sobre isso. Tá no meu livro, eu até comentei isso no Instagram, não sei se Tá você no meu viu, livro é foda. mas na última conversa que a gente teve, você falou que você queria Tá no meu livro, tá, Joana Dark? muito ganhar dinheiro, que você gosta dessa questão da validação, do ego, mas também tem a questão de que hoje você pode ter acesso a coisas, pessoas e tal. Descartes, Isso é Joana muito bom. Dark. E aí tem uma frase no meu livro que eu abro um capítulo que eu falo sobre o OnlyFans. Que eu falo que é basicamente assim, hoje em dia com a questão digital, as meninas elas têm meio que uma proposta que é como se fosse aquele acordo com um certo grau de benefício de mais e, digamos, sacrifício de menos. Que é a questão do OnlyFans. E aí eu chego e falo que Tá no vendo OnlyFans. 100 Carol anos de Martins, feminismo escutem. a gente já teve. Capítulo E 4, a OnlyFans Web, forma pira que uma isso. menina jovem fica rica, hoje, é ser uma prostituta online. Você concorda com isso? Joelson Dostoevsky da Silva. Concordo. Eu acho que Martina, eu não teria ganhado tanto dinheiro tão rápido aos meus 20 anos se não fosse dessa forma. Porque a sociedade em si, os homens principalmente, já tem esse desejo muito forte de consumir pornografia. Então eu tô dando o que mais querem, entendeu? Tipo assim, o que mais... Dona não César que quer me de César? exigiram, Será que mas caralho? o que mais pediram. Uhum. Então isso teve um retorno muito alto pra mim. Eu tenho algumas, Obrigado pela Considerações. sua sinceridade. considerações, mas antes eu vou dizer uma coisa. Meu Eu pau tá eu duro! vi que você estava estudando a questão do anarcocapitalismo, estava até revoltada com os impostos que estavam te cobrando, e eu tinha até trazido um exemplar aqui Caralho, do meu eu fui livro, barra o de- mínimo sobre o anarcocapitalismo. Se você puder colocar na tela, comandante. Ramiro. Levanta aí. Caralho, eu quero esse livro pra ontem. A câmera ali, ó. Reto ali. Então tem como colocar o link aí da minha livraria? Irei ler, tá? Irei ler isso em live. livrariapaulocogos.com.br, vocês vão encontrar Ah, esse livro link em aí, promoção na Black Friday. Não adianta, Manda o link no eu sou WhatsApp, católico, mas eu tenho sangue judeu, cara. Então, Tá faço certo. o jabazinho aqui. Perfeito, tem que fazer mesmo. Mas a questão O é a mínimo seguinte. sobre anarcocapitalismo. Você vai dar de presente pra ela? Eu ia, Que não vai mais. porque você me deixou muito chateado quando você blasfemou contra Santa Joana d'Arc. Mas e se eu te pedir perdão? Aí você Você pede vai perdão. pedir perdão agora? Tem que perdoar. Não, você tá Pede perdão. pedir perdão. Ai, pede Você perdão. tem que pedir perdão pra Deus. Você tem que se E se eu confessar pedir com o perdão pra padre. Deus e Você pra tem que se o confessar padre? com o padre. Eu te perdoo, eu quero o seu bem, eu quero a salvação da sua alma, mas o livro, infelizmente, eu vou trocar por uma barrinha de proteína aqui com o Miguel. Boa. Meia barrinha de proteína, que é meio livro, né? Na verdade, não é um livro inteiro, então. Você tá louco? Meu só livro é o bom. mínimo. Tudo pode ser bom, mas não compensa uma barra de proteína inteira, Cobos. Ah, é não, meio Miguel. livro. Esse livro Olha aqui o tamanho do livro, É é o livro meio do metade. Cobos, velho. é um Mas livro olha o denso. tamanho. É um Que livro acho que a denso. Martina vai dar mais Isso aí, valor. como é que chama isso aí? Não é livro. Tem Porra, uma- eu valorizo meu livro, eu também não quero mais sua barriga. E se eu trocar por outra coisa? Não valoriza meu Você tem barra de livro! proteína aí? Caralho, vão de Que tipo de coisa? Faz a proposta. Esfirra. esculacho com o livrinho dele, cara. Você Bom, gosta? Júnior, o Miguel O livretinho dele. O Miguel desdenhou do meu eu achei livro. fofo. é um livro denso, é um livro de 204 páginas. É que eu quero muito com ler. letras pequenas e extremamente denso, cheio de Pô, citações. isso é sacanagem com quem é velho, com quem tem miopia, né? Ele fez um Vou livrinho agradecer aqui todos pequeno, os convites que você com fez letra aqui no minúscula podcast. ainda. Olha só. A O Martina, Cobos tá recusando Não, e o Real a Martina. proposta de uma mulher pra me oferecer o livro. a Martina é o seguinte, eu perdoo ela, eu quero o bem dela, mas ela tem que ter uma punição temporal. Afinal, todo pecado tem uma punição temporal a ser cumprida. A punição vai ser no Cara, ele tá com tesão nessa porra dele falando de punição. Pela primeira vez a gente tá vendo aqui ao vivo o Cobos não tá manginando. mexeu, Real, ele não mexeu tá com a betando, na real, religião, isso- caralho, mexeu isso é com a moral, inédito. aí já- Cobos, fico muito feliz, cara. Nossa, mano. Obrigado, eu ganhei a... Fazer um jabazinho também. Tô muito feliz. Isso aqui é Muito histórico. feliz. Mas Agora vamos ver a barrinha agora eu da quero da que você FDW. fale um pouco, Martina. Você refletiu, se você iria se Acabou o arrepender, debate agora, né? digamos, genuinamente ou é só por causa do livro? O quê? Disso que eu fiz? É? Você Não falou me que ia pedir arrependo. perdão. É? Não. Pedir Então. perdão só pra ele me dar o livro. Então, aí, pô, Mas você tem... sacanagem, né? Eu Caralho. esperto.
Você tem, assim, alguma visão, como que eu posso dizer, com relação a karma, por exemplo? Você falou que você é agnóstica, né, no último episódio. Mas com relação a uma vida voltada de prazer. Ser você tem agnóstica? medo de se perder, por exemplo. A espada de, virar. Em algum momento buscar alguma coisa mais espiritual. 5 anos, eu dou 5 menos anos pra carnal, ela. menos material Putz, ou não? Você acha que caputz. aqui a gente tá aqui pra viver, pra There usar is no mesmo fear can a do. nosso favor, Putz. desfrutar dele? Qual que é a sua filosofia, assim, mais ou menos? Não ia falar em chá. Como eu falei no nosso grupo do WhatsApp, eu não tenho uma crença muito específica, mas eu acredito muito em cartomantes, nesse lado mais espiritual das coisas. E a minha última consulta, ela comentou comigo que a minha parte espiritual / religiosa estava muito fraca. Que eu precisava tratar tanto a minha parte psicológica, estética, enfim, mas principalmente mentira. a parte espiritual, que isso seria algo muito... que a longo prazo faria muita diferença na minha vida, não ter uma espiritualidade tão forte. E aí eu comecei a procurar algumas coisas que eu acreditava e tudo mais. E eu penso que esse negócio de karma, ele existe. Eu acho que se tu faz algo ruim para outra pessoa, talvez essa coisa volte sim para ti. Mas eu não vejo o meu trabalho ou as coisas que eu faço atualmente como algo que prejudica outra pessoa. É um karma, isso eu concordo. Assim, tirando a questão da religião católica, eu interpreto isso, que é um karma muito grande, porque a pornografia é um vício, né? Então você pode estar acabando indiretamente viciando muitos caras, né? Gerando traumas por causa disso, por conta de masturbação e consumo. E às Mas é vezes que a pornografia não vai deixar de existir por causa minha, né? Mas você tem que Ah. decidir assim, você tá fazendo o que você escolheu. Não é Caralho. porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer Ah, vou também, roubar, né? Não vai- Assim funciona. Se eu- Quer dizer. Roubando não vai continuar existindo Eu roubo? não roubo. Ué. O roubo não vai deixar de Caralho, qual que é isso? Eu não vou roubar. Vazou, Eu mano, não vou vazou que eu contaminar tô minha alma, no nem walk escandalizar talk as com pessoas, cobras. induzir que elas roubam. Eu sou o Casperó. Mas roubo é um crime. Roubo é um crime, e também é um pecado. Desculpa, gente, tentei esconder a violação das máscara leis que de é a Deus. política. Além de ser uma violação de lei da E era uma lei de mentira, Deus, assim, o eu roubo tenho um também é uma lado violação da lei natural, Badiano das Laviano, leis positivas humanas. anto-arquista, Mas enquanto a pornografia... virginal. Eu acredito que a pornografia é um vício. Tem sim efeitos colaterais a longo prazo, que a gente vê, tipo, muitos homens tendo ações repetidas durante o sexo porque aprendeu na pornografia. E vários problemas relacionados à pornografia e experiências com mulheres. Só que eu vejo muito isso O ligado à liberal- pornografia de liberal indústria e conservador. não a criadora de conteúdo. Tem, Eu acho valeu que, a obviamente, um cara que é turma, viciado em agredoce pornografia e que for consumir pelo conteúdo de Prime aí, criadores de 3 meses. conteúdo, Caralho, dei 3, ele 3 vai consumir em 3 meses menor já, tamo escala, junto. porque uma pessoa que é viciada em pornografia, ela não vai alimentar um vício que é caro. Assinar um OnlyFans ou Privacy todo mês é caro, provavelmente uma pessoa que é viciada vai Distopia querer ver mais de uma vicia? pessoa pelada e vai querer Então uma apoia ver a aí. pessoa fazendo várias coisas. Uma criadora de Não é igual conteúdo, ela sexo, tá meio que distopia? limitada a Cadê? fazer algumas coisas que Cadê ela o se sente Pinks? confortável, que é o meu caso. E num site pornográfico, que é uma indústria que faz, ele tem a liberdade de consumir quantos conteúdos ele quer pelo tempo que ele quiser. Então eu acho que uma pessoa viciada de fato em pornografia, ela vai pro site, não pra uma criadora de conteúdo. Entendi. Mas lembrando que o Cogos, ele não é contra você vender, não é contra o seu trabalho. Não é contra, digamos, a liberdade, né, de fazer isso. Não é verdade, Cogos? Não é bem assim, eu já vou colocar minha posição política quanto a isso, mas antes eu queria Não é falar bem assim, sobre não. aquela Tô coisa armado da aqui nessa porra. guerra contra a pobreza de experiências. Primeiro, não é porque... Claro que dinheiro é bom, e é claro que as experiências que o dinheiro proporciona são boas, podem ser muito boas, mas não é por isso que vale tudo. Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é quantas experiências boas você está deixando de ter. No momento que você se expõe dessa forma, você está abdicando de experiências, por exemplo, de um bom casamento, de ter filhos, da maternidade. Por quê? Porque você, infelizmente, você está, ao se expor, ao ter esse passado, você está afastando muitos possíveis pretendentes. Eu não concordo com isso. É fato. Muitos homens... Facts de don't alto care about valor, your feelings. Olha, eu não me relacionaria com uma pessoa que já se expôs dessa forma. Actually. Mas eles estão certos, eles estão no lugar de fala deles. Eu super respeito os homens desse tipo que não querem se relacionar comigo. Não tiro nada deles. Mas eu penso que o cara que gosta de mim, ele vai gostar de mim independente do meu trabalho, das coisas que eu já fiz. Eu sei, mas por que você continua Claro se que expondo e continua reduzindo o seu valor potencial no mercado de relacionamentos? Porque eu não tô nem aí. Que com isso, relacionamento. meu relacionamento. Então são experiências que você está abdicando. Mas de relacionamentos, eu digo experiências que eu posso ter por causa do meu trabalho, são que eu nunca vou esquecer. Viagem, Aquela Viagem, história que é tudo demais, mais. mano. Qual não tá Todas ligado, essas não. coisas. Agora, um relacionamento, eu não quero ter um relacionamento agora. Agora, de que valem todas essas experiências se depois você passar uma eternidade sem Deus no inferno? Eu não acredito em Deus, nem no inferno. Mas e de onde você acha que vem essa sua busca pela parte espiritual? Damn. Vem da necessidade do ser humano ter algum sentido na vida. O sentido da vida. Desmontou o Cogos. Por isso, eu, a minha... Mas e qual é o sentido de você acumular experiências passageiras
à custa da sua dignidade e da sua alma. Não são experiências passageiras. Uma pessoa bem viajada, uma pessoa com Humilde. várias experiências, ela se porta e fala de Familiar. formas diferentes. Ela, tipo, uma pessoa que ela pode ter uma pobreza em certos momentos, mas essa vontade de viajar, de fazer coisas novas, ela te traz uma personalidade, um jeito Não irás ouvir a de ser última diferente. trombeta. O problema é aquilo que o C.S. Lewis falou. A memória da felicidade não é felicidade. Mas a memória da tristeza é tristeza. Imagina você olhar pra trás e não ver mais um sentido em tudo que você fez e apenas se recordar de experiências passageiras, sendo que essas recordações não vão ser felicidade verdadeira. Esse é o medo que você tem que ter. A felicidade verdadeira, ela é muito individual, né? Então, eu acho que esse pensamento ele nunca vai passar pela minha toma cabeça. logo um O Mises. caminho pra felicidade Manusagem. verdadeira pode Toma, até ser Cogos. individual, mas Ai! ela é objetivamente a comunhão com Deus. A beatitude. Caralho, tomou também. O Tomou que que é tudo. beatitude? Tomou A rebote. beatitude é a comunhão com Deus. Tá disputado. É você purificar a sua alma para que o Espírito Santo agindo na sua alma te faça fazer o bem. E fazendo o bem você entra em comunhão com Deus porque você opera para o bem, que é a finalidade com a qual Deus te criou. Deus te Mas criou eu não com uma acredito dignidade em Deus. enorme. Não acreditar em Deus é um problema bem grande. E nesse caso, você comentou que você foi da igreja. Teve alguma experiência assim que pra você Porra, deixar acabou de falar, a que conversa. aconteceu? Porque às vezes acontece isso, né? A galera às vezes vê, por exemplo, a questão do julgamento, que às vezes os cristãos julgam muito, principalmente a galera que não tá seguindo os mandamentos. Eu acho que não precisa de Acham Deus pra que poder não é falar, assim, pra você trazer esse conta ponto que ele tá essas pessoas querendo dizer dessa delas. forma. Uma hora se sentir Não culpadas, pecando, ela. etc. Foi assim o seu caso? Qualquer coisa é muito puro, né? Não, eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, eu fiz todo esse processo da igreja, porque a minha mãe é Ih, católica. Fiz por ela, porque ela queria muito que eu fizesse, eu era bem nova. Puro católico. E eu deixei de fazer porque eu percebi que as pessoas que estavam dentro da igreja, até as pessoas que eram extremamente ligadas a Deus, as irmãs e tudo mais, não eram pessoas, tipo, exemplos de pessoas que eu queria ser, sabe? As aruas? Eram Você viu o pessoas problema que- do escândalo, né? Hã? O escândalo. Essas pessoas religiosas que praticam pecados escandalizam as outras. Essas freiras pecadoras estão com um problema bem sério junto a Deus. Mas o exemplo que eu tive da igreja católica, em muitos momentos da minha vida, não foi muito bom. Então eu não liguei a momentos felizes da minha vida estar lá dentro, sabe? Eu fiz várias amizades, eu tive experiências boas dentro também da igreja, mas eu era muito jovem, não me trouxe nada de tipo, tão Ah, positivo ou desculpa, marcante não. naquela época. Bom, a igreja ela não é Trouxe um a- não clube de trouxe a pessoas Mercedes, perfeitas, ela é um hospital de Fala doentes. logo que você quer Nós dar somos você. doentes espirituais. Trouxe a Bugatti. E você vai encontrar pessoas ruins lá dentro, eu te garanto isso. Você vai encontrar pessoas ruins dentre os apóstolos. Você vai encontrar um bispo, nomeado bispo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que era um dos piores vagabundos que já existiu, que era Judas Iscariotes. Então você imagina, se Judas Iscariotes é um bispo, nomeado apóstolo pelo próprio Cristo, e ele era um maldito, é óbvio que você vai encontrar gente ruim na igreja. Normal. Mas você tem que Não, quem tá na perseverar calma que tá o verdade, caderno meio não. apesar dos escândalos. Pois é, mas aí é um problema da igreja, né? Porque quando a gente é jovem, se a gente não tem uma influência dos nossos amigos muito boa, a gente acaba indo pra caminhos diferentes, né? Tipo, eu lembro que naquela época minha mãe não me, eu morava em uma parte bem pobre lá de Porto Alegre. A minha mãe não me deixava ter contato com as pessoas que moravam lá. Ela só me deixava tipo ir na Aí igreja. faltou o estoicismo da parte não dela, sair né? de casa e tudo mais. E aí o contato com as Influenciável? pessoas daquela época me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje, me fez ter pensamentos diferentes. E o contato com as pessoas da igreja, que não foi a igreja do meu bairro, foram várias igrejas que eu frequentei, não me trouxe essa vontade de família ou de tipo, me sentir bem no lugar, sabe? Parecia que eu tava no lugar errado. Eu sentia isso o tempo todo. Então você teve maus catequistas, você teve maus colegas de Calastrista é igreja. muito burro, mano. Diversas igrejas. Quais igrejas exatamente você frequentou? Era a igreja católica? Católica. Pois é. Isso pós 1963, certo? Porque você é bem nova. Isso significa que você estava frequentando a falsa igreja. Falsa igreja. Todas as igrejas que existem atualmente são falsas igrejas? Não. Tá, porra. Mas infelizmente Esquema a de igreja pirâmide. católica Caiu no verdadeira esquema de está pirâmide. muito reduzida em número. Caiu no esquema de É um assunto pirâmide. que eu já comentei em outros podcasts. Em 1958, A partir de 1900 o último e Papa bolinha, não verdadeiro, existe que foi catolicismo. Pio XII, morreu. Mas desde Pio XI a igreja já estava tomada de modernistas. Toma. Já tinha perdido Então compra uma a máquina sua do tempo e influência volta. temporal por causa do Tratado de Latrão. E aí com a É assim que morte você vira do católico. XII, vem Tu viaja no os tempo falsos e até papas, tu o conseguir. falso Toda a experiência que você concílio. teve foi uma E aí farsa. começa não João foi real. 23, falso papa. Concílio Vaticano II, falso concílio. Aí entra o Paulo VI com a sua falsa missa. E desde então só tem gente ruim, só tem gente falsa se fantasiando de papa.
Bergoglio, comunista. O Ratzinger também, Só herege. petista. João Paulo II, Não, social-democrata, agora globalista, vamos dar herege, ideia. todo mundo. Depois que Em ele falou isso suma, aí. Agora ela vai Você caralho real. provavelmente nunca O recebeu Lagone sua fez primeira agora. Provavelmente a sua primeira comunhão não era Papo Pio verdadeira. 12 era comunista, não, mano. Se eu soubesse disso, eu tinha continuado na católica. Gravíssimo. Caralho, Eu, por exemplo, eu mano, me converti em mano. 2016 e fui fazer a primeira comunhão. Qualquer ANCAP. Aí que eu fui perceber, quando eu estudei a questão do sedevacantismo, quando eu tomei a Sedevac-Pio, como eu chamo, eu não tinha... Essa eu nunca tomei tinha também. comungado. Aí eu fui fazer a minha primeira comunhão de verdade em 2022, lá no Seminário São José. Caralho, esse é protestantismo Chocante, 3, mano. gente. Ele tá aqui trazendo revelações São retroprotestantismo. da vida, Caralho, mano, que da porra é igreja essa, cara? e dos papas. Isso é uma seita Então, fudida. O Redcast tá fazendo a história acontecer. Caralho. Deixa eu só trazer aqui uma mensagem pra galera. A gente tá com 6.600 Ignose, hein? pessoas. 6 Deixa mil. o like aí pra gente bater 7 mil aí. Cedevagnop. Beleza? Agradecer já a participação de todos. Ninguém vai me acender porra nenhuma, na moral. Superchats no final. Então pode mandar que você não, Não, vai ser vamos ler, ignorado. vamos ler durante hoje, acho que é melhor, porque tem muita coisa. A gente O Marcelo bota Brigadeiro. em- pode Ela tem ser que ver um de- Dryer, né? Ela tem que ver um... Marcelo Brigadeiro mandou aqui, ó. Gira. Se ele fosse Vai entender a solteiro, ele vontade do comeria diabo. a beisola. Ele mandou desse jeito. Se eu fosse solteiro, eu comeria a beisola. O Cogos? Cogos ou o Brigadeiro? O tá Brigadeiro falou. falando? Ah, tá. Não, ele tá Brigadeiro. Eu falando comeria o Cogos também. mas- O Brigadeiro, você é um cafajeste, cara. Cafajeste e mentiroso. Tá porra. Porque você postou uma foto da manifestação bolsonarista de ontem, no começo da manifestação, falando, não veio ninguém. Depois a Paulista ficou coberta de verde e amarelo de perder de vista, da Consolação ao Paraíso. Quem flopou foi aquela tua manifestaçãozinha do dia 12 de setembro, lá, aquele bando de Do nada. MBListas ali, patrocinados junto com Ciro, com Dória, e não tinha 50 pessoas ali. Ô, Foda, hein, Martinho, velho? você gosta mais de um... Foda, hein, cafajeste ou velho? alguém O cara chama manda Cogos, foda, hein, assim, velho? mas Você gostava do gordinho no último episódio, né? Sim, o Paulo Cogos é realmente meu estilo de homem. Ele é um gordinho fortinho, né? É, Você tinha exatamente. comentado. Você Como eu falou que falo. você gostava do gordinho e tal. E você já falou que gosta do cabelo do Cogos também. E assim, na personalidade, o que você acha que o Cogos Cara, vai tem ter, de vai ter. interessante? Ele é inteligente pra caramba. Eu acho ele uma. Eu acho ele uma figura que a gente precisava. pro Mano, imagina a Brasil. Beisola tirar o cabaço do Nossa, Cogos, cara. profundo, hein? Eu acho que ele é uma pessoa muito importante para as pessoas. Inclusive, para muitos amigos meus, a gente Eita porra. evoluiu de certa forma Cap com Zap. os vídeos. E, tipo assim, tu é uma pessoa muito importante em vários sentidos. E eu acho que. Seita tu é do um Paulo Cogos do personagem. Privacy. Personagem que Ih, sentido? mano, como Eu te assim, vejo cara? como um personagem. Mas personagem em que sentido? No sentido de... Eu sou um personagem. Quando eu gravo os meus vídeos, eu sou um personagem. Eu não sou quem eu realmente sou. Não, eu não sou personagem, sou autêntico. Eu acho que tu é um personagem. Não, mas eu não sou. Sou Nem autêntico. quando você se veste de templário ou você... Não, eu já falei, quando eu me vesti de templário 2, 3 vezes na Paulista, eu tava fazendo uma homenagem aos templários. Eu não tava Mas quando me você tá fingindo lá ser templário, bravando nunca falei aquelas isso. declarações e tal... Eu aquelas me frases, vestindo de é um Toby também. personagem, Eu também não. Não, não tem personagem. Eu Eu defendo. me vesti de Toby eu tava fazendo homenagem. Eu posso até mudar de ideia, mas o que eu defendo autenticamente, porque ideias, a Somente defesa da ideias. verdade é uma coisa séria demais pra se brincar com isso, parecer um personagem. As ideias que eu defendo. Se eu já defendi alguma ideia de merda, então é isso que eu defendo, cara. Tu realmente acredita que criancinhas deveriam ter armas? Mas é óbvio. E se uma criança é má? Mas é óbvio, Mas um porra. adulto mata outro adulto. Mas são crianças. Não, mas pode acontecer. Acidentes acontecem, crimes Que acontecem. acidentes acontecem, Mas eu não tenho caralho? que tirar o direito de uma pessoa inocente de ter armas, desde que, claro, ela seja capaz. cara é muito eu não tô shed, falando pra né, dar mano? um Militar caviar pra fuzil caralho. explosivo na mão de uma criança de 3 anos. Nunca falei isso. Mas eu falei que os menores de idade, sim, deveriam ser instruídos pra usar armas como são na China, nas escolas da Sabia, China, nas escolas falei. da Suíça, como já foram nos Estados Unidos da Obrigado, América, Mao Zedong. ou como qualquer criança que mora no interior da Europa Oriental vai ser instruída. Não é nenhum mundo de fantasias. Isso já existe. O problema real, é que tá nós na China, perdemos realmente, isso né? de vista. Por que a criança tem que receber instrução Por isso de que ela tá tão baixaria grande. nas escolas, de esquerdismo, de ideologia de gênero, se ela pode E aprender... a padaria com bomba bomba nuclear competindo com a outra. Aí eu não tô falando pra dar uma arma na mão de uma criancinha Cada pequena que vai fazer No bobagem com a anarcapitalismo, arma. cada padaria teria uma bomba nuclear. E competindo entre si. Mas por que uma pessoa de 11, 12 anos bem instruída não pode ter um instrumento pra defender a sua família, meu Deus do céu? Cara, eu revisei o livro do Cogos. É isso. Posso falar um negócio? Depois do debate Pior que eu falei isso um tempo, me zoaram, que ele nunca falou isso não, da China, não sei o que. Aí, tamo aí, toma. com o Monark, né? Que foi quando o Paulo falou isso. É, só que eu acho que Eu o fui chinês não pesquisar, tinha porte já de teve- arma full time, né? A criancinha. Ou tinha. Não, mas ela aprende na escola, tá ligado? Tipo, tem escola militar lá O que... Cogos. Eu acho A que- maneira que o Cogos tá falando é como se Alguns toda criança ia andar com É, com fuzil na rua, então, assim.
tempo todo, mano. Casos onde algum invasor entrou em alguma propriedade, essas propriedades que são rurais, que são afastadas do grande centro, onde a polícia não chega, e quem salvou foi uma criança. Moleque, isso. eu vi isso aí, moleque tinha 8, 9 anos. Então, eu vi 8, isso. 9 anos? Sim, teve um caso de um moleque de 14 anos. Caraca, eu também conversei, mano, recentemente, abriu acho que só. até Caralho, todo mundo nessa Netflix. presa. E na China, esse negócio da China é verdade. Porque eu tô muito fissurado no comunismo chinês recentemente. Mas, não, sim. pode E é falar. verdade esse negócio Fissurado no Ih, comunismo. mais um monstro, mais um monstro. Viciado. Mais um pro time. Obrigado, Mal. Foda pra caralho. Tá? Viciei Mal viu aí, cara. Viciei no Mal. Eu tô A falando. questão da masculinidade pega muito isso. Eu acho Sim, que- aqui no Ocidente nós estamos ensinando os molequinhos a ser tchola. Que é um crime. É um crime. Aqui é contra a maquiagem, humanidade. roupa, cropped. Acabou de parar, não vai vestido. começar a piscar de novo o negócio LGTV. Daqui a pouco, cara. É. Nesse assunto. Na China, não. Na China, os moleques são ensinados a defender a sua família, defender a sua pátria. Claro que a É um doutrina, econômica, crime ensinar Não tem cholagem. a doutrina econômica deles é podre. A doutrina Na econômica... China, não era na Rússia. Não, na China não tem o Acho que a Rússia- aplicativo. acho que a Rússia também tem. A Rússia, ela foi prender as meninas que estavam fazendo. E- Teve uma polêmica assim, né? mas o aplicativo da China é monitor. Cara, a Rússia é muito foda esse vídeo. Tu já viu? Tipo, é um monte de cara. Ah, mano, é a KGB invadindo 1000 mulheres fazendo OnlyFans, assim, 1000 casas, assim, pum. A SWAT. Só porque a mina tá com a xereca aberta na internet. Monitorado. Então ele não permite que esse conteúdo circule. Então as pessoas nem fazem. Então, aí que tá. A minha posição política não é Deu a China, ordem, que não faz camarada, permite deu o a governo ordem. controlar a internet, muito menos a da Rússia que prende as moças. Aham. Mas também não é liberou geral. Não, mas você ia falar que você também não é contra o fato dela vender. Você Então, meteu é que- o garfo até agora. Vamos lá. Coitada, a Martina tá até triste. Não, vamos lá, Martina. Na doutrina católica existe o direito e existe a licença. Então, o direito só vale para aquilo que é correto. Só existe direito à virtude. Agora, não faz sentido, não é prudente permitir dar um poder descomunal na mão do governo para sair microgerenciando a vida alheia e regulando virtude. Então, ainda mais considerando que nós não estamos num governo ideal católico, mas num Estado moderno, no Xandanquistão, não é prudente dar ao governo o poder de regular a internet ou o poder de proibir coisas que não são agressões diretas, como são os crimes, né? Então eu diria que a Martina ela teria a licença para fazer o que ela está fazendo, mas não o direito. Certo. É pecado, por isso não é direito. Exatamente. Mas ela tem a licença com a liberdade de fazer. Mas ainda assim eu acho que isso deveria ser restringido de alguma forma. Mas é restrito. A pessoa não pode comprar sendo menor de idade, né? Exatamente. Então, É essa é restrito uma também porque não é restrição, público, assim, não tá no Instagram dela. essa é uma restrição justíssima. Não permitir que menores de idade acessem esse tipo de conteúdo. Tem uma passagem na Suma Teológica, qual você conhece bem, que é a de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai falar sobre... existe uma polêmica, pra quem quiser ver o Caralho. contexto, existe uma polêmica sobre a criminalização, a proibição da prostituição. O cara tá fissurado Cara, no comunismo chinês, suma teológica. Caralho, o cara tá formado, tá? Cara, o Isso vem Redcast é desde só antes, estudo, cara. então, A e pessoa na fica época zoando o da Idade Redcast Média, aí, mano. Só só cultura, aula. mano. Ele se posicionou contra a proibição da prostituição naquele contexto. Sim. E aí ele vai jogar por diversas questões, porque primeiramente todo mundo sabe que o homem lida com déficit sexual muito cedo. Então o homem ele tem muito mais desejo, tem muito mais texto, e o moleque lá com 16 anos está explodindo, né? E por Lindo isso ele tesão. lida com um déficit sexual, ele tem muito mais vontade e etc. E por isso, se você proibir a prostituição, ou alguma forma do cara esvaziar, né? Vocês entenderam? Uhum. Não, mas Isso mas seria, o Santo isso Agostinho seria, falava isso seria nesse... uma forma de você provocar o caos Tá incompleto. social. E isso daí tem Santo Tomás de Aquino, Santo Não, Agostinho. existe- Parece que tem a punheta, Santos né, da mano? igreja defenderam que não se deve criminalizar esse tipo de coisa. Não, Que mas isso, eu pensei cara? nisso com relação a isso. Que isso? Qual que já fala não, pô? Tá concordando, mano. Caralho, mano. Essa prostituição e tal, o... Deturparam o Santo Tomás de Às vezes é Aquino. falado na Red Pill, né, com relação aos caras que Não, Que mas se é verdade. foda. relacionamento, os caras não têm força de vontade para ser celibato total. Então, muitas vezes, a prostituição é uma maneira disfuncional de você corrigir algo que pode ser mais disfuncional ainda, entendeu? Então, para a sociedade de modo geral, não é funcional. Cara, parece que, tipo assim, a Santa Tomás de Aquino falou, libera a prostituição porque os cria estão com tesão, tá ligado? Existe a prostituição né, que funciona. Cara, Libera. Só que a Os gente, tenho um menores amigo- estão com tesão, libera. vive numa Eu tenho um sociedade amigo que disfuncional, pesquisou as pessoas sobre são isso, tinha que disfuncionais, conversar então pode ser comigo. O que ele tinha dito é que a prostituição era como se fosse o esgoto da sociedade, entendeu? Não é como se tem que ser algo permitido, mas é algo menos pior. Não necessariamente, tipo, libera aí. Sim. fuga para que a pessoa, por exemplo, não iluda uma mulher, não minta, por exemplo, não faça algo errado, né? E ela vai lá, paga e faz o que tem que fazer já era. Exatamente, Santo Não, Agostinho não. usava exatamente essa metáfora. A prostituição como uma válvula de escape de toda a imundícia espiritual que existe na sociedade. Ela vai para um canto onde existe um isolamento sanitário entre essa imundícia espiritual e o resto da sociedade. Então ele não defenderia que tivesse prostituto fazendo ponto na rua no meio do bairro residencial. Mas ele defendia que lá no bairro com a luzinha vermelha, separado do resto da sociedade, tivesse essa válvula de escape. E qual que é a sua opinião com relação à prostituição? Aí. Você acha que Defender é Augusto, mano. positivo, assim, para a sociedade, para os homens? Isso. Bar da Mariana, cara. Eu vejo. Marianas Web, né? Uma quantidade de mulheres novas. Tá, então é isso, mano. Só bota conheci tudo na Marianas. Bota o privacy na Marianas Web, na blockchain, já era, libera. E nesse tempo com criadores de conteúdo que são PG.
Porque eu não tinha noção, assim, não era o meu meio, né? Pô, então tem que Não criar um sabia bairro, se cara, que permite morticínio, né? Assassinato. Cara, acho que Porque todo mundo bairro quer- não, mas assim, uma padaria, acho que pegaria, mano. Feliz em saber Uma não, né? que Duas, pra competir. elas e conversar com elas mais de perto e tudo mais. Socorro. Eu acredito que tenha benefício pro homem nisso de, sei lá, porque o homem é estranho. Tipo, preciso me esvaziar, preciso algo do tipo, pra não acabar fazendo algo errado. Algo nesse sentido. A prostituição, ela tá muito ligada ao desejo da outra pessoa, né? Ela não iria existir se não existisse, como tu mesmo falou, essa sujeira, essa imundícia dos seres humanos. Mas eu acho que isso nunca vai deixar de existir. Então é um trabalho que nunca vai deixar de existir, porque é aquilo, é uma necessidade que os homens acabam tendo e as mulheres estão lá, as mulheres, os homens, enfim, prestando um serviço pra saciar Nossa. aquela vontade. Isso nunca vai parar de É existir. uma consequência, mas a prostituição é uma consequência à parte podre da natureza humana. Os homens, tá? Os homens mandam ele. É que o argumento que a Martina tá usando é um argumento que em economia seria um argumento misesiano. Por exemplo, existe a oferta porque existe a demanda. Se as pessoas não demandassem prostituição, ninguém ofertaria. Mais ou menos isso que você falou. Só Cara, é a 4ª vez que eu falo alguma coisa e o Kogo já fala de novo. que não é só isso. Isso é uma análise muito simplista do Mises. Corta, caralho. A oferta acaba criando a sua própria demanda também pela indução, pela propaganda, pela sugestividade. Por isso que eu falo, né, que A verdade é uma só, escola né? econômica do Mises lá, o liberalismo, Com piada ou sem piada, a verdade é uma só. ele tira conclusões corretas, mas essas conclusões estão baseadas na escola econômica de verdade, que é a escola de Salamanca, a precursora da escola austríaca, lá na Idade Média. Aí eles vão ter uma base na antropologia cristã. E vão dizer o seguinte, muitos ofertantes no mercado, eles podem corromper a alma dos consumidores para fazer os consumidores se viciarem nos seus produtos. Você não acha que o cara que tem disciplina, força de vontade, que não tá interessado, ele não vai aceitar isso? Isso não vai afetar ele? Não vai chamar atenção? De modo Não, geral? mas ninguém vem. Não, o Cogos me segue, é diferente. Eu falo Sim, primeiro, porra, caralho. Não é invencível, mas também não quer dizer que todas as pessoas vão ceder também às ofertas, né? Não Não, é assim. por exemplo, eu com a ajuda dos sacramentos, das orações, das leituras espirituais, estou resistindo. Agora, eu não sou incorruptível, ninguém aqui, nenhum pecador aqui é incorruptível. Pra que facilitar? Pra que dar ocasião ao pecado? Santo Afonso Maria de Ligório falava, quando se trata da castidade, que é um pecado difícil de evitar, você tem que fugir. Você não tem que falar, Corre, eu sou o corre. cara, eu sou o homem disciplinado. Não, Perfeito. você não Pô, como a xerequinha no teu computador corre? pode ser um Nietzscheano nessa hora. Você tem que ser- Bica a tomada. João, isso tá, Você mas isso tá no foge? controle Você tem do que, cara. claro que fujo. Isso tá no Você tem que controle do fugir cara. igual o Kiketagiri pode de debate comigo, cara. Caralho. Se mandar. Tem um detalhe também, é o seguinte, a gente tá aqui botando, porque a mulher, não sei o quê, a GP, Catapiroca? vende foto. Chamou e de você tá Quinquetapiroca? corrompendo. Quinquetagala? Mas, cara, eu não consigo pensar, mano, na infinidade de idiota, na minha opinião, você que compra esse tipo de conteúdo pra ver uma foto, você é idiota. Desculpa eu tava metendo a real aqui pra cima dos seus seguidores aí. Tá, tem um cara que ele faz porque é um bagulho artístico, porque ele tem curiosidade. É uma coisa. A Ih? maioria é um bando Que de cara artístico? carente. É um bando de cara que nem Ih? conversa com mulher. Entendeu? E, cara, Não é, cara. Não é e tão... aí, o cara que compra? Pra mim, ele que. Ele que é o problema. tá numa situação deplorável. Isso É, aí esse é capital é o- inicial pilta, Isso é real, cara. Ele que é o problema. Mandou real aí. tá ligado? O que você faria os primeiros erros? O que você... essa música eu não sei. O que você poderia fazer se ninguém pudesse te ver, tá ligado? Não é tão complexo assim. Real, real. mano. Mandou O red, cara vai mandou lá, red. ele pega e ele fala, mano, tô Ah, curioso mas pra ver a essa seleção mina natural, né, pelada. cara? O Ele cara não vai paga na... reproduzir e vai deixar de existir. Acabou. Isso é real, isso é bom. Isso é exatamente. O PRI tem esse lado positivo, né? O cara vai PRI ficar viciado na você- punheta, não vai reproduzir e ótimo. Acabou, gente Seleção natural. burra. Seleção natural, Vai exatamente. morrer, gente. Só vai sobrar os genes raros aí, históricos. E Caralho. conta, depois ele pode Só cancelar. daqui a 30 anos o mundo vai estar em potência. Tipo, tá tendo uma crise moral absurda, ética, econômica, caralho, 4. Mas aí daqui a 30 anos os punheteiros vão ficar velhos e o resto vai morrer. E aí vai só sobrar só a nata da nata. Ele Cara, o toca tanto uma de bronha e já casamento tradicional que vai surgir, cara. Com toda essa rapa de homem, assim, burro, deixar de existir. Isso é verdade, caralho. Ele Insight. morreu. Não é um bagulho tão complexo muitas vezes. Eu acho que quando você chega num nível de... Cara, inclusive eu tenho uma teoria, tá? Que eu vou explicar depois, vou fazer um livro. Como essas medidas vão expandir a colonização, tá, americana. Como o anti-imperialismo vai expandir o imperialismo. Paradoxalmente. Caralho. de vício, talvez, ou numa parada mais... Mas isso é uma conversa longa. e um valor mais alto, aí eu acho que esse cara realmente ele leva aquilo como estilo de vida. Mas a questão você sabe dizer quantos caras você tem, mais ou menos? Na sua... 60 mil. 60 mil, então. Mas o que A que você maioria dos acha? caras não é, tipo... Os É uns caras sem vergonha mesmo, os caras não tem vergonha na cara. A os caras maioria é falam, sem mano, vergonha. É sem vergonha na cara, não tem como. A maioria é sem vergonha. Tipo, E, O tá cara é 9 pagando só conto, porque quer mano. ver. O cara fala R$9 aqui. é tipo Vou 9 pagar reais. essa merda aqui, vou tocar uma E punheta existe e muita foda-se. curiosidade, É né? isso, velho. Tipo, maioria dos caras é sobre isso. o meu trabalho. Porque as pessoas ficam se questionando por que vende tanto, por que Por que você acha que você em específico causou tanto furor? Cara, as pessoas não fazem ideia o quanto de pornô tem na internet.
Volto a dizer, a Google já cravou que se ela não usasse um algoritmo para bloquear qualquer palavra que você pesquisar, qualquer frase que você pesquisasse, iria aparecer um pornô derivado, porque tem muita pornografia, muita pornografia. Então, vendam seus pintos. Assim. Eu tenho certeza que foi porque eu meio que saí do que as pessoas esperavam, sabe? Tipo, eu fiz algo diferente do que todo mundo tava esperando. Tanto a sociedade no geral, como uma mulher que começou a vida, que tá trabalhando agora, e também pra outras criadoras de conteúdo e pra outros caras que consomem conteúdo adulto. Tipo, eu fiz algo diferente, então eu acho que por isso deu tão certo. Eu não fui lá e gravei um vídeo, tipo, ah, meu Deus, como eu sou gostosa, olha minha bunda. Eu fui lá e fiz as pessoas quererem saber quem eu era ou o que eu tava fazendo. Aula. E isso gerou muita curiosidade. Então eu acho que por isso que deu diferença. Entendi. Então, digamos que parte do seu sucesso está na estratégia do marketing. Com certeza, sempre. Mas você acha também que, sei lá, você apertou algum botão do gatilho masculino? Me deu uma ideia, né? Caralho, que ideias somente até ideias. então, Irmão, a gente via muita mulher. você coloca assim, duas bolas feminina, do lado uma da outra, o nego vai ver, cara. Não tem jeito. muita mulher Vai relacionar com esquerda, peito e bunda, cara. É falando primitivo assim, não, demais, cara. Não assista pornô, compre minha foto lá, vai lá, assina meu privacy lá, meu Você é OnlyFans bem e tal, neolítico. porque você não tá contribuindo para o capitalismo e tal. Eu já vi isso acontecendo. Cara, o Ryan vai estudar ela, tá? O Ryan vai estudar, vai fazer curso. E vai ser anunciada no Redcast. Já vi basicamente esse tipo de defesa e tal. E você veio meio que e trouxe totalmente o outro lado. Tipo assim, Ela fez eu o tô curso aqui do trabalhando, Ryan, não deixa eu vender meu pastel. Eu tô aqui e quer me ver pelado, olha só, tô colocando outdoor e tal. E basicamente aí você arruma uma treta com o Estado, né? A prefeitura quer te multar e etc. Tem esse detalhe também de tipo você ter feito algo que, querendo ou não, isso são assuntos e tópicos da galera da direita. Sim, eu acho que atrair o MBL ou pessoas diferentes, MBL né, fez fora isso? da bolha foi muito bom pra mim. Eu acho que irritar essas pessoas foi muito bom. Irritou. Irritei quem eu deveria irritar até o momento. E quero irritar mais pessoas. E talvez essa seja uma estratégia errada, tipo, o jeito que eu faço as coisas, mas deu muito certo pra mim. E eu não tô prejudicando ninguém, não tô fazendo mal pra ninguém nas minhas formas de Anotado, marketing. anotado. Então eu Irritar sempre MBL. continuei fazendo. Legal. Você também tem um detalhe aqui. Quem mandou Mensagem hoje da MBL, tá? Negão. Prostituição é um pecado em que você vende sua alma e paga o preço em vida. Mas quem contrata é muito pior, pois esse está desistindo de encontrar a mulher da sua vida. Fora que ele está pagando pela luxúria e pra entrar no corpo frio, pois quem vende não tem afeição nenhuma por quem compra. Qual a opinião dos dois? Eu concordo plenamente com ele. É o Negão Só Alessandro? que, Ô, salve, Negão, tamo junto. Só que eu faria um adendo ao que o Negão falou. Obrigada. Muitas vezes, dependendo da forma como a pessoa vende, Quem é negão, porra? pode ser culpado por estar Alexandre induzindo os Santana. Ah, tá. compradores e por estar influenciando outras meninas a também Alessandro, se né? venderem para prejudicar sua dignidade. Tira Paulo Cogos por algum motivo. Apontaram pra ele, mas vai lá, negão, fala aí. Mas se essas Martina, já meninas pensou, forem... já pensou no mal que você pode estar fazendo para as meninas que queiram seguir esse caminho? Sempre as pessoas mais falam. Que eu influencio pela forma que eu trato as coisas, pelo jeito que eu falo. Só que em nenhum momento... Tipo assim, a influência ela sempre vai existir na internet, como tu é um grande influenciador. Paulo E Negraça. cabe às outras pessoas a escolherem o que é errado ou certo. A influência ela sempre vai existir. Exatamente, por isso que essas pessoas que você está levando ao pecado, elas vão pagar com a alma delas. Porque você não tirou o livre-arbítrio 7 mil delas. ao vivo. Você influenciou. Por que você não se torna uma influência pro bem? Porque cada um tem uma noção do que é. Fazer o bem não dá dinheiro. Você Fazer o bem na maioria das vezes não dá dinheiro, realmente. vai falar mais ou menos aquilo que eu falei no começo, né? Ainda hoje, depois de 100 anos de feminismo, a única forma de uma menina jovem ficar rica é ser uma prostituta online. Não tem outro jeito, A velho. lista das mulheres mais ricas do mundo são por herança, né? Herança e Herança e divórcio. Não, aí tem a fulana lá que é inteligente e tal. Sim, mas ela estudou e tal, e ela já tá, tipo, no outro degrau, entendeu? Ó, eu vou dar um exemplo. Qual a invenção feminista tem aí foda, tecnológica, revolucionária? do Vibrador. Vibrador. Mano, podcast de mulher. Só fala mal de homem e vibrador. Caralho, mano. Homem liso? O que mais? É, o Esse- relacionamento sumiu, o homem que não Do liga mais, nada. Ela perdeu. Não quer dar mais pro marido? Não quer viajar e dar pro É marido? isso. Não aguenta E mais? vibrador. Não, vamos falar que É mulher não isso. fez Martina, nada tem uma de bom. oratória. Liberou a Tem misoginia. vários defeitos, mas oratória tem uma oratória boa. Então faça uma oratória pra mim. Eu poderia ganhar muito dinheiro se eu fosse de esquerda. Você imagina quanto patrocínio, quanta aparição na Rede Globo, quanto que o meu canal estaria impulsionado pelas Big Techs, se eu fosse de esquerda, Pô, a se mulher eu fosse de centro, se eu fosse liberal que inventou seja. agricultura, pô. Mas não. Eu vou lá e defendo armamento pra criança. Eu vou lá e falo mal da social-democracia. Resultado, eu já tomei Olha, foram de Joana Dark pra São Tomás daquilo, pra mulher que só faz dinheiro dando buceta. processo, já perdi o canal, Que já tomei Shadowban, já tomei ameaça de morte. Eu ganho dinheiro no YouTube? Ganho. Não morre de fome. Mas eu podia ser milionário se eu fosse de esquerda, só que eu não vendo minha alma. Do que adianta pra um homem? De fato, o que ela falou, e ele tá completando. Na internet você tem mais incentivos pra fazer merda e ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Isso é fato. Uhum. Ganhar o mundo e perder a alma. Quanto mais honesto você é, mais a chance de você perder a oportunidade. Tu irrita da mesma forma que eu.
Mas não é uma questão de quem irrita mais gente. É questão de se você está levando almas pro céu ou pro inferno. O critério não é se você se expõe ou não, irrita ou não. O critério é, você está levando almas pro bem ou pro mal. Aí a pessoa que é viciada em pornografia, a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, ela tá se desgastando. É que esse argumento ainda Ela não tá vai jogando- convencer ela porque ela não acredita em Deus. Não, mas É, vamos, você tá vamos se tirar Deus da baseando- equação, então? você tá se baseando no sacrifício que vai levar a um bem maior. A Martina, ela pensa no seguinte, o que eu faço pras pessoas aqui em vida e no estado delas, assim, momentâneo e, sei lá, num dia só, digamos Não, assim. o que eu gosto da Então não faz Martina- mal pra galera, tá ligado? Os caras vão lá, seja bagulho, não sei o quê. Não, mas então Pode ser que lá na vamos falar frente em teologia. isso venha ter um preço, né? Mas não vamos falar em teologia, então. Que nem quem discursa ódio na internet, por exemplo. Eu já fiz muito isso às vezes. Você às vezes já fez isso, no humor, etc. Não, mas aí Então, você pode causar um quando mal-estar pra comunista, pessoa. comunista não tem PNA, comunista não é nem gente. A questão é a seguinte, Comunista não tem PNA. Anotar. Caralho. a Como que igreja, define o os comunismo? mandamentos Nem eu, Cogos, nem eu. Ai. não são superstições. São regras que Deus cria pro nosso bem. Sim. E tudo isso tem um fundamento, inclusive científico. Somos tão iguais, cara. Caralho. Então é claro que nenhuma sociedade sobreviveria se pudesse roubar. A beisola PNA, pênis? Comunista não tem pênis? Não tô entendendo. Ela tá tentando entender, né? Caralho, piroca? Como assim? Então o mandamento de não roubar tem toda uma lógica. Castidade do comunista? Felicidade também, isso que as pessoas não entendem. Sim. Então Os mesmo que mandamentos proletários? Morais? É uma se não estiver falando em IST, sacrifício, isso em aí. eternidade, inferno, céu, vamos falar no que acontece com a pessoa que consome pornografia? Pior que sabe que existiam os mandamentos do proletário? Os mandamentos morais, castidade, etc. Só que esse canalho do Eneves, Não. ele mente pro público dele falando que não tem moral. Canalho. Detupa a Lenin. Muda o Não será cérebro, perdoado. muda os neurotransmissores, ela se desgasta, É ela gasta impossível energia ter vital moral, dela, cara. ela não tem incentivos pra se aprimorar e procurar um casamento, uma família que realmente daria Não, felicidade isso pra que você falou é perfeito. Ela vai As se desgastar leis, lá. não, as leis de Deus, os mandamentos, a mensagem de Jesus, ela é perfeita não só pela perspectiva religiosa, por uma perspectiva social, perspectiva às vezes biológica também, né, de bem-estar, de paz interior, de dia a dia, de prática que você vai ver na sua vida é perfeito também. O resultado que você vai ter. Esse é exatamente o meu ponto. Não só numa missão, assim, vou chegar em algum lugar, não, em vida mesmo, e no resultado que você vai ter no seu dia a dia é transformador. Sim, Deus quer que nós sejamos felizes aqui, 100%. e mais ainda lá, né? Eu só ia falar assim, uma coisa que eu gosto da Martina é que assim, ela nunca vai apelar pro. Eu não tive escolha. Ela escolheu fazer o que ela faz, tá ligado? Mano, É que o Ben falou um comentário que é muito bom. O cara mandou assim: quem faz curso de ódio, eu já fiz muito, por exemplo. E ninguém falou nada, né? Eu sou viciado de curso de ódio, cara, pra quem não conhece. a mulherada que faz isso daí. Ah, vitimização. Ah, é porque eu não tive escolha. Ah, é porque, assim, era isso ou não pagava aluguel, era isso ou eu morria de fome. Entendeu? E eu não acredito nisso. Ué, Ben, só acabou de falar isso, porra, que ela queria sair da pobreza. Eu não acredito que a pessoa ela não tenha escolha de se corromper pra roubar alguém, entendeu? Pra vender foto. Sempre tem uma escolha. Sempre tem um outro jeito de se poder chegar, já dizia Ela o tem Chorão. escolha, mas o dinheiro fácil seduz. Não, o dinheiro fácil seduz. Por isso mesmo que é o seguinte, é a tentação do diabo. Ele vai te oferecer o prato, cabe a você comer ou não. Então assim como os maturidade, seus né? fãs são escravos do conteúdo que você produz, você é escravo do dinheiro que eles te dão. É uma dupla escravidão. Todo mundo Caralho. dinheiro. E um pensamento que eu fico, tu não para pra pensar por um minuto se a Bíblia não é alterada. Claro que não é. Por que não é alterada? É a palavra nada, de Deus. mano. E a canonicidade da Bíblia foi Porque a Bíblia, ela, tipo, Discussão- ela supôs que o Cogos que tinha sugerido que a Joana d'Arc era santa, agora ela tá questionando. estabelecida pelo santo magistério. Isso vai longe, né? Aí, se o Lutero rasgou umas páginas lá, é problema dele. Mas e se ele alterou algumas páginas? Não, Se tudo que tu acredita é mentira. Não, mas aí houve pessoas que tentaram adulterar a Bíblia ao longo da história. O Lutero foi um, King John foi outro. Mas a Bíblia católica, baseada na Vulgata de São Jerônimo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E lá diz, nenhuma prostituta será filha de Israel. É uma abominação aos olhos do Senhor, tá em Deuteronômio. E Se como, Deus que, tá falando, quem sou eu pra questionar? e como que é aquela interpretação com relação ao perdão, né, de Maria Madalena e assim por Foi com diante? Lutero. Não, essa Tira a invenção de primeira que... pedra, né? Não, realmente Jesus perdoa a prostituta arrependida. Santa Pelágia foi uma grande santa da igreja, que ela era prostituta. Ela tinha um OnlyFans Cara, mas esse Lutero arrancou umas páginas é muito foda. da época lá, que era presencial. Lutero com Um umas séquito páginas. que seguia ela pelas ruas. Aí veio um bispo e converteu. Ela falou, olha, você se preocupa muito com a beleza do corpo, mas tá faltando a beleza da alma. Aí ela enxergou que a beleza da pessoa humana é a beleza como um todo, não é só o corpo, tem a alma também. E ela se converteu, ela foi de prostituta pra freira. Então, claro que Deus está disposto a te perdoar, você só precisa aceitar o perdão. São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele falava, as pessoas podem cair em tentação, mas elas têm que lutar contra essa tentação. Você pode até ser vítima da tentação, o que você não pode é amar o pecado, amar a tentação. Se você estiver em guerra, você está do lado de Deus. Se você depuser as armas e se entregar ao pecado, você perdeu. Você quer ser como Santa Joana d'Arc? Declare guerra ao pecado. Declare guerra ao Gosto de demônio. Eu gosto de Eu gosto de Guerra ao pegar. Então aí pecado. você tá rendido ao Qual é o pecado. pecado que você mais gosta? Você tem que ser como. Você não quer ser como Joana d'Arc? Guerreie contra o demônio. Destrua o demônio. Destrua quero o ser que nem pecador. Joana d'Arc. Ele é o demônio é o seu inimigo. Dá porrada nele. Mas como que tu... Há quantos anos tu é... A castidade, ela existe há quanto tempo pra ti? Olha, eu me converti e comecei a levar a sério a religião católica em Ué, a vida 2016. toda, né? Ainda sem a sedevacantismo pio. Mas por quê? Tu teve Não, alguma... ela quebrou, realmente, ela quebrou o Cogos com o bagulho do Lutero. Se o Lutero roubou página e fugiu, se ele botou na blockchain, já era. E Decepção. agora ele, caralho, fodeu. Foi o Espírito Santo agindo em mim. Minha mãe rezou por mim, etc. Foi um longo caminho. Eu comecei agnósticozinho, mas eu nunca fui anti-igreja, né? Eu era daqueles agnósticos que falavam, eu prefiro que as pessoas sejam religiosas porque elas vão seguir os mandamentos, que é a melhor lei já feita. Mesmo que não acredite. Quando eu servi o exército, eu falei com Deus depois de muito tempo, mas ainda não era cristão.
Porque eu tava lá todo arrebentado no acampamento e o céu todo estrelado. Aí ficou aquele contraste, eu todo arrebentado e fraco aqui, e o poder de Deus manifesta no céu ali. Aí foi indo, aí depois Guts, eu mano. entendi Caralho, tem uma imagem igualzinha do Guts. de Cristo, depois eu entendi a questão da igreja. Cara, o Miura roubou Depois eu o entendi Cogos, sobre o cara. atlantismo. Fez um biopic do Cogos. Mas Deus vai me como, chamando. como tu consegue manter a tua castidade e a tua santidade, assim, nesse sentido? Eu não sou santo. Mas Agora, Martina, tu já caiu em tentação nesse tempo? Óbvio. Ih, mandou a real. Aí, agora vai ser bom, Paulo. É aquela coisa, existe a ovelha Já e existe pegou- o porco. Qual a Cogos já foi no diferença? Os puteiro, dois certo? caem na lama, mas a ovelha tenta sair. Ela clama pelo pastor. O porco não, ele chafurda na lama. Pra ele que você gosta foi da falar lama. que ele tinha um cabelinho cachado? Ele tá achando que ele é uma ovelha agora. Então, nós temos que ser como ovelhas, dóceis ao Espírito Santo. Se cair na lama, nós tentamos sair. O porco chafurda. Faz quanto tempo que você não toca uma bronha? Cara, isso é uma olfato pio, é uma coisa maravilhosa. Vocês já falaram aqui do Com olfato toda pio. certeza. Sim. Eu defendo, pô. Red Pill não era contra Paulo a Cogos Matrix, aí, pra quem não por que sabe. que acabou virando Inspiração isso? do Miura. Virou o quê? Esse cara só Que que você copia, diz? mano. Uma coisa de homens. Japonês Não, tem safado. mulher aí também. Só que É, é mas minoria. são bem minoria, né? Minoria. Minoria. Menos de 10%. Não, mas normalmente a ideia da Red Pill é como se fosse o Blue Pill, o Caralho, mundo the feminino, idea behind. que é o mundo da idealização, do romantismo, do final feliz, entendeu? Basicamente isso que você falou, por exemplo. Não, se um cara gostar de mim, ele vai gostar de mim, apesar da minha Mulheres profissão. red são O mundo raras. Blue Pill, o mundo da idealização de no fim, tudo se resolve, entendeu? E a Red Pill é de que, tipo, na verdade, as coisas têm um outro lado. E aí sempre tem um outro lado de tudo, tanto da relação entre homem e mulher. The truth behind it.